Graça e paz, queridos irmãos, servos e servas de Deus, estamos dando início a mais uma jornada de uma poderosa palavra no coração dos nossos irmãos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos com toda a sorte de bênção em nome do Senhor Jesus. Amados, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like, compartilhe a informação bíblica. Nós estamos aqui com a Bíblia na mão para transmitir para você uma rápida, concisa palavra da parte de Deus. Compartilhe, me ajude a propagar esta palavra. Passará todas as coisas, mas a palavra de Deus ela não passará. E é importante nós adquirirmos esse entendimento de guardarmos a palavra de Deus em nossa vida, em nosso coração. O salmista diz no Salmo 119, verso de número 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E no mesmo Salmo, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então é muito importante nós guardarmos a palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe você, me ajude a propagar este evangelho poderoso que transforma, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que traz esperança ao homem aflito. Quando eu digo homem, mulher, jovem, moça, rapaz, ancião, anciã. Eu digo a todos, porque o evangelho tem poder de alcançar o mais vil pecador. Aqueles que nós falamos não tem mais jeito, aí Jesus fala, tem jeito. Porque Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar, salvar todos os que se haviam perdidos. Amém? Então me ajude a propagar essa palavra. Queridos, em nome de Jesus Cristo, em rápidas palavras, a nossa mensagem neste canal não vai exceder 30 minutos, porque hoje as pessoas não têm paciência de ouvir um sermão, por mais colocada que seja, dentro da teologia ou não, dentro dos pontos principais ou não, dentro da hermenêutica, da exegética ou não. Se o sermão for prolongado, as pessoas não têm paciência de ouvir e de compartilhar. Então o sermão é curto para que o nome do Senhor seja glorificado. Me ajude a compartilhar em nome do Senhor Jesus. João capítulo de número 1, verso 14. Olha só que palavra maravilhosa. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como o unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. Esse texto que eu acabei de recitar para os irmãos é sem dúvida, querido irmão, querida irmã, um dos textos mais importantes da palavra de Deus, se não o mais importante. Por que eu digo isso? Porque esse texto que nós acabamos de ler, ele é o mistério da encarnação de Jesus Cristo. É o mistério de um Deus que vem à Terra e traz a encarnação. Ou seja, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele traz a encarnação, ele habita no meio de nós. E este é um dos maiores mistérios da teologia moderna. De nós entendermos como é que um Deus poderoso, ele desce do céu. E nessa descida ele se torna, o Pai se torna o Filho. E o Filho se torna carne, que é Espírito, se torna carne. Habita no meio de todos nós. E o texto diz, o unigênito Filho do Pai. O Pai se transforma no Filho e vem à Terra agora não mais como Deus, agora vem como homem.
Embora na sua natureza, na essência é Deus, mas ele vem como homem. Ele vem como homem. É por isso que João capítulo 1, está dizendo: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. E este verbo se faz carne, habita no meio de nós. E o texto diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o que é um verbo? Para nós entrarmos aqui, entendermos um pouco esta questão bíblica. O que é um verbo? O verbo são palavras. O verbo no português são palavras que indicam ações, estados, fenômenos, indicam autoacontecimento, representações no tempo. Então, o verbo que é Deus se fez carne em Jesus e habitou no meio de nós. No original do grego, esta palavra verbo significa logos, o logos de Deus. E o que é logos? Logos é palavra, frase, discurso. O logos de Deus é Jesus, que trouxe consigo uma palavra, um discurso, a fim de alcançar o mais vil pecador. No plano da salvação, o Deus se faz carne, habita no meio de nós, faz todas as coisas, traz o logos divino consigo, que é o verbo, e esse logos divino, este verbo é a sua palavra, e esta palavra alcança o coração de toda a humanidade, ou de quase todos já, mas ela tem o poder de alcançar toda a humanidade. Esta palavra de Deus, que é a palavra da sabedoria. E esse logos tem 4 sentidos. Primeiro, linguagem, pensamentos, normas e realidade. Jesus vem com uma linguagem, Jesus vem com um pensamento, Jesus vem com normas e Jesus vem com a realidade. Com a realidade. Então, primeira coisa que eu destaco dentro desse rápido sermão: Jesus Cristo é o verbo divino. Jesus Cristo é o verbo divino. Jesus Cristo indica ação, processo, fenômenos, acontecimentos, tudo representado no seu tempo. Ele traz para a humanidade o direito de escolha de ser salvo ou não, de ir para o céu ou ir para o inferno. Este verbo divino. Então o texto diz em João capítulo 1, verso 1: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne, habitou no nosso meio. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo divino, e este verbo divino se chama Logos. Logos é a palavra de Deus. É por isso que em João capítulo de número 15, o verso de número 1 até o 5, está dizendo: eu sou a videira verdadeira, o Pai o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, tiro, jogo ao fogo, lanço ao fogo. Porém aquela que está em mim e dá fruto, eu lavo, recoloco para dar mais fruto. E o texto diz: vós já estáis limpo pelo Logos, pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Porque assim como a vara não pode dar fruto se não tiver na videira, falando de uma árvore literalmente, assim somos nós se não estivermos nele. Então ele é o Logos divino, ele é a palavra que traz para a nossa vida a limpeza, a purificação dos nossos pecados.
Ele é o verbo divino, ele é o verbo poderoso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16. O evangelho do Senhor é o verbo, a palavra, o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. Todos os que crerem. Então ele é o Logos. E como é que Deus se comunica hoje conosco? Deus se comunica hoje com o mundo através de quem? Do verbo divino, do Logos, da palavra. E esta palavra é o próprio Cristo. Deus se comunica com o mundo por intermédio de Cristo. Ele que é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não temos acesso com Deus vivendo uma vida de pecado, de engano, de mentira. É necessário passarmos por Cristo. Sermos limpos pela sua palavra, visto que ele é a videira, nós as varas. E a vara que não dá fruto é lançada ao fogo. Agora a vara que quer dar fruto tem que estar enraizado nele. Nele. Então o único caminho que nos conduz a Deus é o verbo, é o Logos, é Jesus. É Jesus o único mediador entre Deus e os homens. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, os ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, mas o que faz separação entre o homem e Deus é uma barreira que se chama pecado. Pecado. Mas como Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, meu irmão, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, ou seja, os homens, para que os homens sejam salvos por ele. Então o único caminho, o único acesso a Deus é Jesus. João 14,6 ele disse, esse Logos, este verbo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a única passagem para chegar a Deus é nós andarmos no caminho que é o Logos, que é Cristo, é nós vivermos a verdade que também é ele. João 8,32, conhecereis a verdade, ele está falando dele, e a verdade vos libertará. Caminho, verdade, para quê? Aí eu me achego a Deus e eu tenho vida. Efésios capítulo 2, nós andávamos errantes nos nossos próprios desejos e vontade, mas aí o que aconteceu? Jesus veio, e Jesus vindo nos dá o direito de escolha. E aí a Bíblia diz, nós somos salvos mediante a graça, pela graça mediante a fé. Isto não vem de nós, não vem do homem para que ninguém se glorie, mas isto vem de Deus, é dom de Deus. A graça de Deus é Jesus, o favor imerecido. Ele é o Logos, ele é o verbo, e nós temos que crer, e acreditar, e confiar, e entregar cada vez mais a nossa vida aos cuidados dele. Cada vez mais. Olha só o que a Bíblia está dizendo em 1 João capítulo 1, verso 1. 1 João, o apóstolo João, ele afirma, o verbo da vida, a palavra da vida, que é Cristo. Cristo é o único verbo da vida, é a única palavra da vida. Visto que o verbo é representado no tempo, e agora o tempo começa em Cristo. O tempo começa em Cristo, visto que o verbo denota ações, denota palavras, denota processos, denota fenômenos, denota acontecimentos, e tudo isso está em Cristo. Tudo isso está em Cristo. Então Cristo é o Logos, é o verbo divino. O Logos de Deus é Jesus. E para tematizar essa mensagem, o verbo divino é Jesus. E o Logos de Deus é Jesus, que é a palavra. A palavra. Porque Logos é a palavra, é frase, é discurso. E Jesus traz palavra, Jesus traz frase, Jesus traz discurso, Jesus traz um evangelho poderoso que transforma as pessoas. Poderoso que transforma as pessoas. Na pré-existência do verbo divino, olha só, o apóstolo João afirma que ele estava no princípio com Deus, pré-existência.
Antes de existir, ele já estava com Deus. João capítulo 1, verso 2. Neste princípio antes da criação, Jesus já existia. Já existia. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne, habitou no nosso meio. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Antes da criação do mundo, ele já existia. Antes da criação do mundo. Sabe, o Salomão, inspirado por Deus, fala de Cristo, sabedoria de Deus. E ele diz, personificado na pré-existência, dizendo: o Senhor que me possui no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade. Foi a sabedoria de Deus, o princípio antes do começo da terra, da fundação do mundo. Então, antes de todas as coisas, Jesus já existia. O verbo de Deus, a palavra de Deus, o logo de Deus está em Cristo. Está em Cristo. Só Ele pode, só Ele só Ele faz, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Colossenses 1, 15 e 17, eu tomei nota. Paulo afirma que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas no céu, os principados, as potestades, tudo foi criado por meio dele, e para ele, e por ele, e antes de todas as coisas, nele, porque tudo foi criado nele. Antes da fundação do mundo, ele já era. Ele já era. Descanse o teu coração sabendo que você tem um Deus que antes de todas as coisas ser criado, ele já existia. E todas as coisas foram criadas por causa dele. Porque tudo por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas são para ele. Para concluir, Hebreus capítulo 3, verso 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu quero dizer para você que o verbo divino é Jesus. Que a palavra de Deus, o Logos, é Jesus. E que todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele é a videira, João capítulo 15. E Ele é o pão, João capítulo 6, verso 35. E Ele é a fonte das águas, João capítulo 7, verso 37. Quem tem sede, vem a mim e beba. E Ele é, o que mais Jesus é? Tudo em todos. Tudo em todos. Basta abrirmos o coração para que este tudo esteja contigo, fazendo todas as coisas. O que mais Ele é? João 10. João 10, 10. Ele é o bom pastor das ovelhas, que deu a vida, que deu a sua vida para salvar a todos. O que mais Ele é? Ele é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 diz isso. Então Ele é tudo para todos. Agora nós temos que crer e nós temos que aceitá-lo. Porque Ele é o Logos. Ele é o verbo divino. Que Deus abençoe você e que você entenda isso. Você entenda isso. Que antes da fundação do mundo, Jesus já era. O Deus que se fez carne, habitou em nosso meio, e todas as coisas foram feitas por Ele. João capítulo 1, verso 14, o verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a glória como do unigênito do Pai, ou seja, o Filho de Deus. O Filho de Deus que é Deus, que vira homem, que paga o preço, que morre em morte de cruz. Para quê? Com um propósito, salvar a mim e salvar a você. Que Deus te abençoe. Sermão rápido, objetivo. Concluo agora dizendo que tudo que temos, sem Ele, nada temos. E que tudo que somos, sem Ele, nada somos. Que Ele te abençoe, te guarde, te livre. É o desejo do meu humilde coração, em nome de Jesus.
Grande Deus, abençoa cada um, derrama a tua graça, bênção, paz, misericórdia. Tu és o verbo divino, o logos divino, a palavra divina, e nós acreditamos, confiamos e cremos em ti. Portanto, eu abençoo cada um desses amigos, irmãos, dessas irmãs, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe.